Pode ser muito bem isso. Tem uma outra coisa que chamou a atenção, que as pessoas comentaram na internet bastante, que foi na pesquisa da Palver, no cenário de primeiro turno. Eu acho que a produção já deve ter separado também essa lâmina aí. Que apareceu a Lula liderando, Flávio logo em seguida, e depois o Renan Santos com 10%, né? Na pesquisa estimulada. Então o Renan Santos ali disparou nessa pesquisa da Palver, né? Deixou de longe o Caiado e tal. Não se repetiu esse fenômeno na BTG Nexus. Na BTG Nexus, inclusive, o Caiado tá na frente do Renan, né? Mas, de qualquer forma, isso daí empolgou bastante a militância lá do MBL da missão, e até o Renan falou sobre isso. Ele publicou um Reels comemorando esse resultado aí. Cadê? Acho que tem o Reels aí dele também, né? Que tá dele falando sobre esse assunto. Batemos 10% nas pesquisas, acabou de sair pesquisa Palver, tá no UOL agora, tá em todos os jornais, batemos 10%. Eu havia prometido para todos vocês que antes das eleições começarem, eu ia chegar nos 2 dígitos e comecei a chegar. E essa é apenas a primeira das pesquisas mostrando os 2 dígitos. Pesquisa séria, já saiu lá, tá lá no site. Pelo amor de Deus, galera, o trabalho de vocês, a divulgação, ter ido na sabatina da Globo News, ter me exposto, mostrar para vocês nossas ideias faz diferença. Só que isso é só o começo. Ele comemorou e tal, e, no entanto, Gabriel, tem uma questão que vai deixar um gosto um pouco amargo, mas que é o seguinte: o próprio pessoal da Palver saiu dizendo hoje, numa entrevista para o UOL, disseram que não, veja bem, na verdade, a gente tem uma questão que a nossa pesquisa, como ela é online, a gente acaba tendo um viés a favor de candidatos que têm uma militância online mais engajada, que é o caso do Renan Santos. Então, segundo o próprio pessoal da Palver lá disse, né, isso pode ajudar a explicar por que ele está discrepando dos outros levantamentos. É a mesma coisa que acontece um pouco na Atlas Intel, que também o Renan aparece bem na Atlas Intel. Na última ele estava com 8%, 7,8%, e é isso, né? Por enquanto a gente está vendo uma coisa, essa subida dele mais nos institutos de internet. E eu até acho que isso faz sentido com a realidade. Eu acho que pode ser que a gente chegue na urna e ele realmente tenha essa margem maior do que os outros terceira via, aí, entre aspas, né? Mas porque se você tem uma militância mais engajada, quando chega na reta final, ela faz diferença. Ela vai lá pedir voto para os outros, e isso pode acabar fazendo com que ele realmente apareça à frente no final. Queria saber o que você acha sobre isso. É bem interessante, né, ver uma eleição em que a gente tem modelos diferentes de pesquisa eleitoral sendo testados, né, sendo metodologias diferentes. A pesquisa presencial tem um viés, a pesquisa de telefone vai ter um outro viés, e a online também tem o seu viés próprio, né, Bus? Com certeza, e é evidente, como você mesmo trouxe, essa questão do online. O online sempre acaba favorecendo o Renan Santos, porque a gente já citou aqui ao longo do programa, você citou muito bem, ele tem um engajamento muito grande, é um candidato outsider, é um candidato que dialoga muito com a internet, faz vídeos justamente para engajar, e esses vídeos viralizam muitas vezes, com declarações às vezes polêmicas, às vezes duras contra pessoas e instituições, mas que geram toda uma rede de likes, uma rede de seguidores muito grande. Então, toda vez que tem pesquisas que são feitas na internet, Renan Santos realmente desponta ali como terceiro colocado, o que nas outras pesquisas, seja por ligação, seja por pessoalmente, vira uma bola, né? Todos ali estão empatados em 5, 6, 7, às vezes por cento, mas é todo mundo muito um atrás do outro. E me chama a atenção o fato de que está na hora, né, nesse momento, início de campanha, faltando aí pouco mais de 50 dias para o primeiro turno, está na hora realmente de desembolar essa terceira via, vamos dizer assim, né? Alguns candidatos pontuarem, outros começarem a pontuar menos, porque a gente viu isso até em 2022, quando tinha ali a terceira via, Simone Tebet e Ciro Gomes, também ficaram nesses 6, 7%, mas em algum momento durante a campanha houve um descolamento, um pouco acima para Tebet, um pouco abaixo para Ciro Gomes. Isso aconteceu. Claro, no final a gente viu o resultado, foi uma votação bastante pequena para os dois, mas houve um resultado. Agora, neste momento ainda está bastante embolado, e me chama a atenção, não sei se você tem essa percepção, Chalders, de que Romeu Zema é o que mais sofre. Quando o Renan Santos sobe, me parece que Romeu Zema baixa mais. Às vezes ele pontua 4, mas às vezes ele cai para 2, e aí geralmente a variação está indo para Renan Santos.
Eu acho que o Zema ele tem um problema forte na campanha dele, porque ele estava meio que tentando fazer uma linha de segundo voto do eleitor bolsonarista, né? Uhum. E aí, no momento que ele começou a criticar o próprio Flávio, aquilo ali acho que deu uma murchada boa na campanha dele. Não sei como ele vai se recuperar disso. O Romeu Zema, eu acho que assim, ele tem coisas a oferecer na campanha dele. Ele tem um portfólio legal de ter sido governador de Minas, ele tem uma experiência que ele sempre fala, né, no setor privado e tudo mais, mas eu não sei se ele está conseguindo fazer isso chegar muito bem no eleitor, Gabriel. Eu tenho a impressão de que está tendo um problema de logística mesmo na campanha do Romeu Zema. Acho que os canais de distribuição dele não estão funcionando muito bem, não. Campanha é isso também, né? Campanha tem uma questão logística. O cara é desconhecido, ele precisa chegar em muita gente simultaneamente. Isso daí é uma coisa que é cara, demanda energia, é difícil de fazer. Enfim, eu acho que esse gargalo que está apertando a candidatura dele nesse momento. Tem uma questão também, né? Romeu Zema e Caiado, por exemplo, querem replicar o que fizeram nos seus estados como o Brasil, né? Caiado diz que vai implementar Goiás no Brasil, né? Basicamente é um slogan quase de campanha, e Romeu Zema diz que venceu as eleições de Minas sendo desconhecido e que vai repetir isso no Brasil. Mas a gente sabe que as coisas são bem diferentes, os contextos são bem diferentes. Minas, quando o Zema foi eleito lá em 2018 pela primeira vez, vivia uma crise enorme, né? E passava por uma crise de identidade com os dois maiores partidos que governavam Minas, né? Intercalavam PT e PSDB. Tinha vivido um governo muito difícil de Fernando Pimentel, que saiu rejeitadíssimo. Muito ruim, né? Mas, exato. E que tinha um governo anterior, que era de Aécio Neves e Anastasia, depois, também muito criticado pela população. Então, o Zema cresceu justamente disso, de dois governos que vieram de diferentes polos, né, da política, mas que frustraram a população. O Brasil hoje me parece muito mais polarizado e ou defensor de um lado ou defensor do outro, para Zema querer encontrar ali um meio de caminho e dizer que ele vai ser esse desconhecido que vai salvar o país. Então, eles repetem muito o discurso que funcionou para os seus estados, para um Brasil que é muito maior do que os estados dos quais eles coordenaram, eles vieram, exatamente. E ainda tem uma coisa, né? O Romeu Zema, em 2018, ele, na primeira eleição dele, ele fez um pouco a mesma coisa que o Wilson Witzel fez no Rio, que foi surfar o bolsonarismo. Ele surfou a polarização, né? Ele foi erguido porque, num dado momento, o Bolsonaro endossou ele, deu a unção para ele antes do primeiro turno da eleição de 2022, e aí ele explodiu de voto, né? Então, dessa vez, não tem como ele fazer a mesma coisa, porque não tem como ele surfar o bolsonarismo. Quer dizer, o candidato a surfar o bolsonarismo já existe, ele é o Flávio Bolsonaro, né? Bom, aqui é a pesquisa de intenção de voto na Nexus, né? Então, a Nexus já saiu um pouco diferente das últimas aí que a gente tinha visto da Quast, que estava mostrando o Lula e o Romeu Zema ali um pouco mais parelho. Aqui já é o Lula uma vantagem boa sobre o Romeu Zema novamente. Acho que tem essa comparação para os outros candidatos também, né, produção? De segundo turno. Opa! Aí, Flávio, Bolsonaro e Lula. Tá na margem de erro aqui, empatado dentro da margem de erro. Eu acho que tem na série histórica de segundo turno. A gente vai poder ver melhor, mas eu tenho a impressão de que nos últimos dias a corrida ela continuou meio parada, né? O Lula variou um ponto para cima e o Flávio um ponto para baixo. É basicamente estagnação completa, né? Exato. Olha lá, o Lula... Não, mentira, o Lula foi um ponto para baixo, de 41 para 40. Isso no primeiro turno, Isso né? no primeiro turno, Tem o cenário de segundo turno, acho que... Não sei se tem aí, mas enfim. É uma eleição que está estagnada, né? Tá bem... Sim. Bem parada, né? Aquilo que o Paulo de Tarso estava falando, né? A gente está tá um pouco atrasado, a corrida eleitoral não está realmente engajando, criando fatos, né? Criando grandes temas. Então a gente tem um cenário de estabilidade. E sabe o que me chama a atenção?